Seja bem-vindo ao Luso News. A economia moçambicana fez progressos, mas o peso da dívida pública do país continua a ser insustentável. O alerta é dado pelo Banco Mundial, que considera que o ajustamento orçamental tem sido limitado e defende que reestruturar a dívida é fundamental para restabelecer a estabilidade financeira de Moçambique. A instituição reconhece os progressos de Maputo em áreas como a reforma dos subsídios, mas sublinha que a fatura com os salários da função pública continua a ser uma fonte de pressão significativa sobre o orçamento e que os recentes cortes no investimento público estão a afetar os setores sociais e econômicos. A chamada de atenção do Banco Mundial foi feita um dia depois da instituição ter destacado que a economia moçambicana está a dar sinais de recuperação, lembrando que o crescimento do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2017 foi mais do dobro do que no último trimestre do ano passado. O preço do dólar nas ruas de Luanda voltou a cair na última semana. Esta quarta-feira, a ser transacionado a partir de 370 kwanzas, €1,90. Nos primeiros dias de janeiro, o dólar chegou a ser negociado a €2,70 no mercado negro da capital angolana. A procura de dólares neste mercado paralelo deve-se, sobretudo, à limitação ao acesso a divisas, principalmente estrangeira, nos bancos de Angola, impulsionada pela grave crise financeira e econômica que o país atravessa. Em abril, o governador do Banco de Angola condenava a prática, dizendo que é preciso acabar com ela. Michel Temer evita acusação de corrupção. O presidente do Brasil foi formalmente acusado do crime de corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, mas, na noite de quarta-feira para quinta, a Câmara Baixa do Congresso do Brasil decidiu pelo arquivamento. Temer conseguiu mais de 2/3 dos votos necessários e foi salvo de enfrentar um possível julgamento no Supremo Tribunal que poderia conduzir à sua destituição. Michel Temer foi denunciado em junho por executivos do grupo JBS. Nos depoimentos que deram à Procuradoria-Geral, os membros da JBS confessaram que subornaram o chefe de Estado brasileiro para que a empresa recebesse favores juntos de diversos órgãos do governo. Em Portugal, 2 pessoas morreram esta quarta-feira na praia de São João da Caparica, em Almada, depois de uma avioneta descontrolada ter aterrado no Arraial. As vítimas são uma criança e um adulto. Esta informação já foi confirmada pela Capitania do Porto de Lisboa. O piloto e copiloto da aeronave ficaram feridos sem gravidade e foram de imediato ouvidos pelas autoridades para apurar as causas deste acidente. Os dois ficaram com termo de identidade e residência. A avioneta particular pertence ao Aeroclube de Torres Vedras, mas estava cedida há vários anos à Escola de Aviação GR. A praia foi fechada ao público até ser retirado o pequeno avião. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou esta quarta-feira, apesar das suas reservas, as novas sanções econômicas contra a Rússia pela ingerência nas eleições presidenciais norte-americanas, a anexação da Crimeia e a atitude em relação à Ucrânia. Do lado de Moscovo, o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev reagiu dizendo que as sanções equivalem a uma guerra comercial em larga escala. Antes de Trump promulgar as sanções, Moscovo já tinha reagido com uma redução drástica da presença diplomática dos Estados Unidos no seu território. Entretanto, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que a União Europeia iria tomar contramedidas caso as sanções norte-americanas prejudiquem as empresas europeias envolvidas em projetos de petróleo e gás com a Rússia. Para hoje ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais atualidades. Até lá, continue do lado da Andi TV.